Amém. Eu vou dar continuidade hoje, né? Você sabe que os pastores se revezam aqui no encontro da noite, então vou dar continuidade a uma mensagem que eu já comecei há um tempo atrás. Aliás, durante esse ano, né? Eu preguei muito sobre esse tema, permanecendo firme em meio às adversidades, né? E talvez para muitos em 2016 foi um ano de muitas adversidades, de muitas coisas que aconteceram, de muitos imprevistos, de muitas coisas que se levantaram. Talvez se levantaram contra a tua vida, contra a tua família. Mas a Bíblia, né, o nosso Deus, né, diga comigo assim, a Bíblia é Deus falando comigo. Diga para você mesmo, a Bíblia é Deus falando comigo. A Bíblia, ela tem uma resposta de Deus para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso entendimento. Né? Adversidades jamais vão nos derrotar. Alguém diz amém? Né? Adversidades jamais vão nos derrotar. Né? E a última mensagem foi sobre esse tema aí, né, quando eu disse para você ter coragem. Né? Tenha coragem. E eu comecei a usar um texto de Atos, né, no capítulo 23, você pode pegar a sua Bíblia aí, em Atos 23, quando, eu até também tenho aqui esse texto aqui no slide aí, mas quando Deus, né, quando Jesus, ele vai se revelar ao apóstolo Paulo, ele vai aparecer ao apóstolo Paulo, e vai dizer para Paulo assim, olha, ô Paulo, eu preciso que você vá a Roma testemunhar do meu nome. Eu preciso que você vá a esse país, a essa capital, para testemunhar do meu nome. Eu preciso que você esteja lá na Itália, especificamente em Roma, para testemunhar do meu nome. Ora, quando nós imaginamos assim, olha, Deus está me enviando, Deus está me chamando para levar o nome dele, para pregar a palavra dele, e na maioria das vezes, qualquer um de nós pensaríamos assim, bem, se Deus, ele está me chamando e ele está me convocando para fazer essa obra, então, não é? Ora, que coisa boa, que coisa maravilhosa, ele vai comigo, é ele quem está me enviando, então se ele que está me enviando, eu vou tranquilo, e nada vai atrapalhar essa viagem, vai ser uma viagem de primeira classe, catuca quem está ao seu lado aí, viagem de primeira classe, né? Vai ser uma viagem de primeira classe, num transatlântico, naquele tempo não tinha avião, num transatlântico maravilhoso, né? Aonde, olha, nós vamos partir, e vão ser dias de sol, né? Vão ser noites de lua cheia, céu estrelado lá, essa viagem vai ser uma bênção, afinal, é Deus quem está me enviando, né? E esse versículo aqui, ele diz assim, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, de Paulo, mas espera aí, Senhor, precisa de coragem? Não és tu que está me mandando? Qual é a primeira frase que o Senhor vai dizer para ele? Paulo, coragem, fala coragem. Pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Mas talvez naquele momento o apóstolo Paulo, ele tenha pensado assim, coragem, por quê? Mas ele deve ter dito coragem, é porque eu vou precisar testemunhar diante de autoridades, lá em Roma, ou eu vou testemunhar diante de pessoas de coração duro, então eu preciso ter coragem, mas o Senhor, na verdade, estava preparando o apóstolo Paulo para dizer para ele assim, olha, vai ser pedreira, companheiro, não vai ser mole não. Mas o texto diz assim, uma frase que me chama muita atenção, ele diz assim, o Senhor se colocou ao lado dele. Você sabe que o Senhor sempre está ao teu lado? Você sabe que o Senhor sempre está perto de você? Essa coisa de estar ao lado, né, nós entendemos humanamente, quando a Bíblia diz assim, olha, que estar ao lado é estar junto, é marido e mulher, né? Estar ali casado, um ao lado do outro, olha, entramos nessa empreitada do casamento, nós vamos até o final, nós vamos até que a morte nos separe, nós vamos criar filhos, e muitos casais novos pensam assim, mas criar filho é uma coisa complicada e tal, né? Eu estava ouvindo de uma mãe, quando eu cheguei aqui na igreja hoje, que ela viu uma situação de 3 crianças, e ela com o filho dela no colo, meu Deus, 3 crianças não deve ser fácil.
criar, não deve ser fácil. Como é que é isso, meu pai? Eu só tenho um, já está complicado, não é? Mas é aquela coisa que o marido e a esposa estão um do lado do outro e dizem, olha, nós vamos enfrentar isso aí juntos. E Jesus, ele se coloca nesse posicionamento ao lado de Paulo e diz, olha, eu estou ao teu lado e te digo coragem. Porque do mesmo jeito que eu estou aqui ao teu lado, eu nunca vou te deixar. Sabe, em meio às adversidades, você nunca está sozinho, você nunca está abandonado, você nunca está largado. Então, na primeira mensagem, eu falei sobre isso aí, viajar na direção que Deus apontou, viajando na direção que Deus apontou. E quando eu falo isso, não é? Deus, ele apontou o caminho, Deus, ele apontou o rumo, Deus, ele deu o norte, Jesus, ele deu o norte para Paulo, e você deve ter essa certeza, viajar na direção que Deus apontou é viajar na direção certa. Quando você entregou a sua vida nas mãos de Jesus, você entregou a sua vida à pessoa certa. O único Deus que existe é o teu Deus. Os outros são todos criações humanas, inspirações diabólicas, que foram feitas, entre aspas, deuses desse mundo. Mas nós servimos ao único e verdadeiro Deus. O nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, e nós estamos na direção certa. Nós estamos com Ele e Ele está conosco. Por isso que eu estou dizendo para você, Ele sempre está ao teu lado, Ele não falha. E mesmo quando nós enfrentamos as piores dificuldades, queridos, Ele está conosco. Quando nós olhamos para Jesus, não é, para a obra de Jesus, a obra que Jesus realizou foi uma obra fácil, amados? Não. Mas Jesus estava na direção certa. Jesus, ele veio e cumpriu o propósito de Deus e enfrentou vários adversários e várias adversidades, mas Jesus estava na direção certa. E a palavra, ela fala algo, né, que é muito importante para o nosso coração, quando ela diz assim, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Veja os termos que são usados aqui, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele não ficou olhando para o problema. E agora nós estamos falando aqui, não é, do nosso Senhor, do nosso Salvador, que também na sua jornada enfrentou adversários e adversidades, enfrentou o problema. Ele não ficou olhando para a vergonha, ele não ficou olhando para o tamanho do problema, para o tamanho da dificuldade, mas Jesus, ele coloca os olhos, o coração dele no Pai, e diz, eu sei o propósito que eu estou nesse mundo, eu sei por que estou aqui, eu estou indo na direção certa, podem se levantar as adversidades que se levantarem, mas eu sei que eu estou no caminho certo. Então você deve ter esse entendimento aí, que as adversidades não surgem para destruir a tua vida, mas surgem para te fazer crescer mais no entendimento da revelação de quem é Cristo na tua vida, crescer mais no entendimento desse conhecimento, Ele está ao meu lado, Ele está junto de mim, eu não estou desamparado, em meio a tudo que pode acontecer, eu não estou desamparado, eu nunca estou sozinho, eu nunca estou perdido, eu nunca estou que nem um doidão por aí. Olha para o teu irmão, tem cara de doidão? Fala, não tem cara de doidão, né? Mas nós estamos seguros, né? E eu lancei aí um alerta, né? E qual é esse alerta? Em grande parte das adversidades, nós nos tornamos, ou nós somos o nosso maior inimigo. Porque nós deixamos o nosso coração ser contaminado por aquilo que está se levantando à nossa volta. Nós deixamos o nosso pensamento ser poluído pelas as encrencas à nossa volta, pelas dificuldades à nossa volta, pelos tormentos à nossa volta. E isso vai nos contaminando e nós nos tornamos o nosso maior problema. Eu digo para você, nessa noite, não seja o seu maior inimigo.
Não seja, por isso que a palavra diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, olhando para a promessa, olhando para a revelação da palavra, olhando para aquilo que Deus diz ao teu coração. Em cada encontro que você vem a esse lugar, Deus se manifesta e Ele fala ao teu coração. Essas palavras você deve reter no teu coração, segurar no teu coração, porque no momento certo, no dia certo, você vai precisar fazer sacar aí desse banco, dessa conta que se chama o teu coração, que está recheada de riquezas de Deus. No dia da adversidade, você vai precisar fazer saques ali, e você tem recursos para te sustentar. E você tem da onde tirar os recursos, você tem da onde tirar o sustento. Isso é olhar firmemente para o autor e consumador da fé, é ter os olhos nas promessas, é ter os olhos na revelação que você tem recebido por meio do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, né? E aí, quando a gente dá um salto aqui para o capítulo 27 de Atos, nós vamos ver que no meio disso tudo, se você prestou atenção aqui na mensagem anterior, você vai ver que o capítulo 27, ele começa a falar de uma série de dificuldades que essa viagem já está tendo. Começaram a surgir problemas na viagem, começaram a surgir dificuldades na viagem. Paulo não está indo de primeira classe, Paulo está indo como prisioneiro, mas ele está na direção que Deus apontou para ele. E aí começam a acontecer as dificuldades, e aí eles chegam, né, num bom lugar para parar. Diga, um bom lugar para parar. Assim, tipo Búzios, Cancún. Ninguém conhece esses lugares. Praia de Ramos. Piscinão de Ramos. Não. No meio dessas dificuldades, aqui no capítulo 27 de Atos, no versículo de número 8, está escrito assim, costeando penosamente. Olha aí a viagem. Que adjetivo bom para essa viagem, né? Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Olha que maravilha, né? Perto do qual estava a cidade de Lazeia, deve ser isso aí mesmo, Lazeia, né? Queridos, muitas vezes em meio aos problemas, nós chegamos a um lugar que se torna assim, vamos dizer assim, um lugar de refrigério, né? Muitas vezes, em meio a dificuldades, surge um bom porto, um bom lugar para você dar uma parada. Um bom lugar assim que você diz, caramba, surgiu uma coisa boa, surgiu uma coisa nova. Olha, eu estou respirando agora. Eu estou aproveitando, mesmo em meio a essa crise toda, esses problemas todos, eu encontrei aqui uns momentos de refrigério, eu encontrei uns momentos de paz, né? E eu chamo esse lugar, né, daquele lugar que Deus ele providenciou para você dar uma respirada. Bons Portos. É um lugar onde Deus, ele fala, peraí, olha, eu estou com você, peraí, eu estou te dando esse momento aí de refrigério, eu estou te dando esse momento de tranquilidade para você dar uma respirada, para você, né? É um lugar legal. Em meio aos problemas, em meio às confusões, é um lugar legal, né? Eu chamaria assim, é um oásis em meio ao deserto de problemas e dificuldades. E é o Senhor quem te leva a esse lugar para você dar essa respirada. É o lugar onde o Senhor te leva para você... Peraí, deixa eu botar de novo os pensamentos em ordem. Deixa eu tranquilizar o meu coração, porque não é que o problema tenha acabado. Não é que a dificuldade terminou. Não é aquele lugar que você diz assim, finalmente acabou tudo. Não. Mas é um lugar intermediário. É um lugar assim onde você diz assim, peraí, agora eu preciso dar uma parada
para dar essa descansada aqui, colocar os pensamentos em ordem, para colocar aqui as minhas ideias em ordem, né? Mas eu faço uma pergunta, e essa pergunta é você quem tem que responder, né? Aqui é o meu destino final, nesses bons portos? Porque é você quem tem que responder essa pergunta. Eu vou te dar um exemplo disso, né? Quando veio a fome sobre a terra, Jacó tinha os seus filhos, José já tinha sido levado escravo para o Egito, e veio a fome sobre a terra. Quem providenciou a ida de Israel para o Egito? Foi o diabo? Foi quem? Foi Deus. Deus falou assim: não, eu vou providenciar sustento para vocês em meio a essa crise mundial de fome. E aí Deus pega o seu povo, já tinha mandado José. José foi como um precursor, foi preparar o lugar. José já enfrentou tudo que ele tinha que enfrentar, já era o segundo homem na hierarquia do Egito. E aí Deus leva o seu povo e diz: olha, eu estou trazendo vocês para um bom porto. Eu estou trazendo vocês para um lugar aonde vocês vão aproveitar, em meio a essa crise de fome, em meio a essa escassez toda, e vocês vão ser sustentados nesse lugar. O grande problema acontece, não é? Que Israel, ele se acomodou nesse bom porto. Israel, ele se instalou nesse bom porto. E Israel não teve a visão e o entendimento, não é, de uma promessa feita lá, 400 anos lá com Abraão, dizendo assim: olha, vai para a terra que eu te mostrarei, uma terra que mana leite e mel. Eles estavam no meio de uma jornada, surgiu a adversidade, eles foram levados para esse bom porto, entre aspas, chamado Egito, e se acomodaram ali. Por isso que eu fiz essa pergunta: aqui é o meu lugar de destino? Aqui é o lugar que eu tenho que parar? Aqui é o lugar que Deus me mandou parar? E muitas vezes nós paramos no meio do caminho. E na maioria das vezes nós nos acomodamos no meio do caminho. Israel se acomodou lá. Esse bom porto para Israel chamou-se, né, Egito. E nós vemos isso quando nós olhamos também, queridos, a vida de Abraão, né? Num primeiro momento em que Deus chamou Abraão: sai da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele saiu, mas só que ele saiu, não é? Acompanhado de pai, acompanhado dos irmãos, e foi a turma toda. E eles chegaram a um lugar de refrigério, lugar com água, lugar onde o gado deles podiam beber, tinha alimentação para o gado, era um lugar de provisão. E aí Deus vai se revelar de novo a Abraão, né, quase que dizendo assim: esse é o lugar que eu te pedi para ir? Não, não é o lugar. E Deus vai repetir para ele a mesma ordem: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Existem bons portos na nossa vida, em meio às adversidades. Existem lugares bons onde nós podemos dar aquela respirada. Mas eu digo para você assim: olha, não pare neste lugar. Aquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa dar prosseguimento, você precisa ir em frente. Você precisa prosseguir. É um lugar ali muito bom para dar aquela parada, dar aquela respirada, né? Como se fosse o pit stop ali da Fórmula 1. Né? Você troca o pneu, se precisar coloca um combustível, mas olha, eu tenho que voltar para a corrida. Eu não posso ficar aqui no box parado. Você não pode ficar parado onde Deus não te mandou ficar parado. E nós precisamos crescer, e nós precisamos ir em frente com o Espírito Santo na revelação da palavra, no entendimento da palavra, mesmo em meio às adversidades. Mas pastor, olha, está tão complicado, e esse lugar é tão bom, e esse lugar é tão tranquilo.
Olha, o lugar que você precisa ter a tua atenção é a palavra de Deus, mas no meio das dificuldades, não pare em algum bom porto e fique estagnado ali, porque problemas vão acontecer na tua vida. A Bíblia revela isso. Israel se enrolou todo lá no Egito, se tornou escravo no Egito, porque não era o lugar final deles, e eles se acostumaram ali, e eles pararam ali. Eu digo para você, sempre tenha isso no teu coração, busque cumprir o propósito de Deus na sua vida, sempre. Tenha sensibilidade à voz de Deus na sua vida, sempre. Receba sempre a palavra. Não se acostume com a palavra de Deus. Você tem ouvido isso? Não se acostume com a igreja, não se acostume com a academia da fé, mas tenha sempre a expectativa ao chegar a esse lugar, de dizer assim, olha, eu estou aqui recebendo da palavra, eu estou aqui avivando, o Espírito Santo está avivando a palavra no meu coração, e eu prossigo, e eu vou, e eu encaro, e eu não paro, e eu vou em frente, porque o meu Deus, Ele me capacita. Na verdade aqui, queridos, quando nós nos reunimos aqui, é dar essa injeção de combustível em você, para você receber esse combustível e continuar a tua corrida, continuar a tua jornada, por mais difícil que esteja. Me veio aqui a memória, muitas vezes o piloto da Fórmula 1, ele parou lá, abasteceu, trocou o pneu, e se ele parar assim, caramba, mas eu estou no 18º lugar, não vale a pena nem voltar. Vale, porque aquela corrida é a corrida dele, e a tua corrida é você quem tem que correr, e o Senhor é com você, e Ele te capacita para isso, queridos. Então nós não podemos nos acostumar com os bons portos. Nós precisamos sim nos abastecer, nos alimentar ali e dizer assim, a minha jornada continua. Eu vou em frente no nome de Jesus, né? E depois dos bons portos, né? Diz assim o texto, esse texto aí, um pouquinho mais à frente, de Atos 27, 13, né? Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, versículo 13 continua, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta, não é? E isso aqui fala de um dia perfeito, não é? Levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Deixa eu ver se eu pulei um slide aqui. Não, faltou, né? Aqui na minha coisa tem, e aí não tem. Estranho isso, não? Queridos, esse texto, ele nos diz assim, né, nesse aspecto aqui, esse soprando brandamente o vento sul, ele está dizendo assim, olha, o tempo mudou, o tempo estabilizou. E agora nós podemos dar continuidade. É um dia perfeito para nós seguirmos em frente. O que eu quero dizer com isso, né? É aquele dia que você diz assim, não, hoje está um mar, o pessoal da Marinha, mar de almirante, existe o mar de almirante? Né? Eu sei que existe o céu de brigadeiro, né, Cristiano? Né? Se existe o céu de brigadeiro, existe o mar de almirante, né? No exército eu não sei como é que seria. Verdes pastos. Verde campo, a Campina. Então, a Campina de Marechal, né? Mas, queridos, olha, chegou esse dia, né? E é o dia que eles vão seguir em frente. E é o dia que eles vão dar continuidade, né? É um tempo favorável. É um dia, né, que você olha assim, não, hoje é um bom dia para se fazer isso. Hoje é um bom dia para dar continuidade, né? Só que muitas vezes, né, nós enfrentamos os reveses da vida. Quando tudo está indo bem, né? Quando as coisas parecem estar se encaixando ali, né? Vem algo que não estamos esperando acontece, né? Porque se você observar o texto, logo em seguida, aí, de Atos 27, 14, né?
esse texto, ele diz assim, entretanto, mas por que tinha que ter esse entretanto? O tempo não estava bom? Pergunta quem está. O tempo não estava bom? Não estava tranquilo? Tudo favorável? Como é que o pessoal diz hoje aí, né? Está tranquilo, está favorável, né? É assim que você fala? O que mais? Está tranquilo, está favorável? O que mais? Tem mais alguma frase? Não. Entretanto, não muito depois, o apóstolo Paulo, ele está no meio de uma jornada, né? Parou em bons portos, tranquilo e tal. Olha, agora fez um tempo bom. Vamos sair, porque é bom sairmos com esse tempo, né? E nós vamos navegar tranquilo. Olha, tem um vento brando, um vento favorável, um vento sul, que faz esse dia perfeito, né? Mas logo depois, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão. Olha a adversidade de novo aí. E nós vamos enfrentando a nossa vida, queridos, os problemas surgem inesperadamente. As dificuldades surgem inesperadamente. Desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilhão. Mas estava tudo tão tranquilo? Não estava tudo indo tão bem? Mas de repente, o problema é esse de repente. E aí eu firmo no teu coração uma coisa que nós devemos ter no nosso entendimento, né? A promessa, ela precisa estar instalada no nosso coração. Porque senão, você vai cantar, hoje eu vou fazer um outro corinho aqui. Você vai cantar aquele corinho que diz, tristeza não tem fim, felicidade sim. Diga aí, do inferno. Diga assim, eu não sou uma pessoa triste. Não fui chamado por Cristo Jesus para a tristeza. O pior que a tristeza é sem fim, né? Tristeza não tem fim. É o cúmulo do caos, né? É o cúmulo da tristeza. E muita gente, tem muito crente cantando isso, queridos, porque não sabe quem é em Cristo Jesus. Porque não tem o entendimento assim, peraí, eu estou no meio de uma jornada, eu não vou cantar esse corinho do inferno, do calabouço aí, inspiração que veio do calabouço lá para jogar depressão em cima de mim, para jogar tristeza, a vida é assim mesmo, né? Alegria de pobre dura pouco, né? Tem muito crente dizendo isso, fica assim, eu não sou pobre em Cristo Jesus. Mas tem muito crente dizendo, alegria de pobre dura pouco. E essas inspirações do mundo, elas vão borbulhando. E se você deixar, no meio das adversidades, no meio dos problemas, elas vão se enraizar na tua mente. Porque o mundo diz isso. Porque as pessoas do mundo, elas falam isso. Ah, mas a alegria de pobre tem que durar pouco mesmo, né? Não, esse versículo aí é do calabouço. Pode dizer, esse versículo é do calabouço. Nós não somos pobres, nem infelizes. Você lembra que eu disse para você que o Senhor se colocou ao lado de Paulo e é o mesmo Senhor que se coloca ao teu lado? E nós devemos ter isso no nosso coração. É o inesperado que chega? Mas o Senhor está comigo. Ah, mas o dia estava bom, e por que mudou o dia? Não busque entender por que mudou o dia. Firme no teu coração, o Senhor está comigo. Ah, pastor, mas e agora? O que eu vou fazer? Olha, a palavra está perto de ti, está no teu coração aí. Lembra que eu falei de você fazer saques nesse banco aí, que você tem recursos inesgotáveis e infindáveis? É o momento de você fazer o saque dali e falar assim, eu vou ser sustentado pela palavra de Deus. Eu digo para você assim, olha, permaneça no que Deus te disse desde o princípio da tua
jornada, permaneça no que está escrito. Mas muitas vozes vêm me dizer que isso não vai ser assim, não vai ser dessa maneira, vai ser da maneira que está escrito na palavra de Deus. Você tem que declarar isso, você tem que crer nisso. Vai ser da maneira que está escrito na palavra de Deus. É isso que precisa estar no teu coração. É isso que precisa estar na tua vida. Essa palavra sempre será a tua referência. Como um farol, não é um hino não, tá? Como um farol é uma referência para um navio. E aquela luz lá no meio daquele mar revolto, no meio daquela tempestade, quando o piloto do navio vê aquele farol, ele tem uma referência. Ele tem uma direção ali, que está apontando para ele. Nós temos, em meio às crises, em meio às dificuldades, nós temos uma referência que chama-se Palavra de Deus. A palavra será sempre a tua referência. A palavra será sempre o teu norte. A palavra será sempre a tua direção. A palavra será sempre a rocha por debaixo dos teus pés. A palavra vai ser sempre a corda da tua salvação, que você vai se agarrar nela e vai viver pela palavra, e você vai embora sabendo: eu sou sustentado pela palavra de Deus. Ainda que você esteja sem chão, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que surgem, ainda que você esteja, sem orientação. Eu não estou vendo nada, pastor, mas a palavra é a tua referência. Pastor, mas olha, é tanto nevoeiro na minha frente que eu não consigo ver nada. A palavra é a tua referência. A palavra é a tua orientação. Olha, pastor, mas olha, eu perdi todos os parâmetros. A palavra é o teu parâmetro. A palavra, ela te baliza. A palavra, ela te orienta. Muitas vezes você está vivendo uma situação que você diz assim, talvez no navio ou no avião, muitas vezes o teto está baixo, aquele nevoeiro, aquelas nuvens pesadas, e você ouve do piloto assim: olha, nós vamos aterrissar. Aí você diz assim: como é que esse cara sabe a direção? Aonde é que ele está vendo? Porque não dá para ver nada. Mas ele tem os parâmetros ali na frente dele, de altitude, de direção, dos sinais que a torre manda dizendo: é aqui o caminho, é aqui o caminho. E você vai, muitas vezes, São Paulo acontece muito isso, quando o nevoeiro está baixo lá, e você vai, de repente, como é que esse cara viu essa pista? Ele coloca o avião no chão tranquilamente, porque ele tem os parâmetros que ele se baseia para colocar aquela aeronave no chão. Ou o piloto do navio, ele tem os parâmetros dele lá para dizer: é aqui o caminho, mas não dá para ver nada, as ondas estão violentas, mas ele coloca o navio, ele apruma aquele navio na direção que tem que ir, e ele vai chegar lá. Você também vai chegar ao destino, porque o teu parâmetro chama-se Palavra de Deus. A tua direção chama-se Palavra de Deus. Eu digo para você: olha, segure aquilo que você tem da parte de Deus. E o que você tem da parte de Deus é a palavra. E essa palavra, ela não volta vazia. Paulo estava vivendo tudo isso aqui. Dias de problemas, de tempestade, depois calmaria, um bom porto, um bom lugar. Aí depois, olha, um dia maravilhoso, vamos navegar. Surge Paulo tinha no coração dele: olha, agora eu entendo por que Jesus falou para mim coragem. Porque ele estava dizendo para mim assim: olha, as dificuldades são muitas, mas você vai chegar a Roma para pregar a minha palavra. E Paulo chegou em Roma. As dificuldades eram muitas para Jesus até chegar à cruz do Calvário, mas ele chegou até a cruz do Calvário. Ninguém tirou a vida dele antes disso. Muitos tentaram tirar a vida dele, lançá-lo do precipício, o barco entrando água, e vento e tempestade. Nada o deteve, porque conhecia o propósito de Deus para a vida, e ele cumpriu o propósito de Deus
plenamente. É o mesmo que vai acontecer à tua vida. Eu digo para você, tenha coragem de crer na palavra de Deus. Tenha coragem de permanecer na palavra de Deus, naquilo que está escrito na palavra de Deus. Você conhece o propósito de Deus para a tua vida? Esse propósito vai se cumprir. Enquanto esse propósito não se cumprir, você pode ter paz no teu coração. Eu vou chegar ao lugar que Deus me disse que eu vou chegar. Ainda que tudo à minha volta esteja confuso e problemático, eu vou chegar ao lugar aonde Deus falou que eu vou chegar, porque foi Ele quem botou esse propósito no meu coração. Isso gera paz dentro de você, em meio à guerra que possa estar à sua volta. A palavra de Deus, ela nos revela isso. E você deve dizer, olha, aconteça o que acontecer, eu vou chegar lá. O Senhor é contigo. Diga amém. Amém. Diga assim, o meu Deus, Ele não falha. E verdadeiramente nós cantamos isso, né? O meu Deus, Ele não falha. Queridos, não fiquem presos ao choro, né? A Bíblia, ela fala sobre isso. O choro pode durar uma noite. Mas olha, você não tem que ficar afogado no choro, não. Fala para quem está ao teu lado, olha, não é para morrer afogado no choro, não. Qual é a promessa depois do choro? A alegria vem amanhã. Nem todos os dias vão ser dias de tempestades. Mas quando você enfrentar o dia de tempestade e da adversidade, eu digo para você, coragem. O Senhor é contigo. O Senhor está ao teu lado. Você vai prevalecer. Você vai poder enfrentar todas as coisas, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E nenhum dano vai se causar à tua vida. Porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, Ele cuida de você. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar, Nicolas. Meu Deus, Ele nunca falha.